Neymar convocado para a Copa, aplicativo Gov com instabilidade, alguns bancos fora do ar, instabilidade no chat GPT, chuva em Goiás. Muita coisa aconteceu nessa segunda-feira, mas eu tenho certeza que o que você quer saber é esse movimento de Chicago, que também foi um dia histórico. Altas muito fortes, o que pode vir pela frente? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, logo após a nossa vinheta. Primeiro eu quero agradecer o seu apoio. Se o Radar de segunda-feira está aqui hoje é porque você tem deixado a sua curtida, o seu comentário. Muito obrigado. Radar de quinta, focado em política, em geopolítica, e Radar de segunda-feira, focado no agronegócio. De toda forma, eu quero pedir para você deixar a sua curtida, o seu comentário, porque isso mantém o nosso trabalho. Mas antes, eu já quero fazer uma pergunta para você deixar aqui nos comentários. O movimento que a gente teve de alta para Chicago hoje, nós já vamos falar sobre isso, mas eu quero saber se você acredita que soja em Chicago continua subindo a ir rumo aos $13 ao bushel ou não. Vai subir, mas vai ficar ainda na casa dos 12. Deixa essa resposta aí pra gente, a gente já vai conversar sobre isso. Quero deixar também à sua disposição a palestra da Royal Rural. Leve a palestra da Royal para o seu evento, a gente vai falar sobre tendências de soja, milho e dólar, e como o dólar é muito abrangente, a gente acaba falando também do mercado macroeconômico, da geopolítica. Já tem palestra da Royal exclusiva para falar de geopolítica, viu? Então, se o seu segmento não é agronegócio, mas o que acontece no mundo é importante para o seu setor, a Royal Rural também oferece uma palestra de excelência para você. Mande uma mensagem para a gente, consulte os nossos valores e a nossa agenda. Vamos olhar aqui para o nosso fechamento de hoje. Soja em Chicago, mais de 2% de alta, alguns contratos para o milho em Chicago, mais de 4%, e o dólar foi ali um destaque também com queda mais de 1%. Como é que isso fica no preço? Quando a gente olha para os componentes, soja em Chicago teve uma alta de 1,50 e o milho também de 1,50. Chicago subiu, prêmio na estabilidade, e o dólar baixou, os preços ali se equilibraram. Olhando para preço Porto na paridade, soja na casa de 133, quase 133,50 para entrega e pagamento final de junho, e o milho para entrega e pagamento final de julho, a paridade indicando 67. Antes da gente falar dos motivos desses preços e dessa alta, vamos olhar para as divulgações que a gente tem toda segunda-feira. Nós tivemos divulgação das exportações do Brasil, 7,9 milhões de toneladas de exportação de soja na segunda semana de maio. É muita soja brasileira indo embora. E aí a divulgação também de toda segunda-feira do plantio nos Estados Unidos é um plantio recorde. Nunca na história os Estados Unidos plantaram tão rápido como estão plantando agora. 76% de área de milho plantada, 67% de área de soja plantada. Isso aqui mostra também a evolução da tecnologia nos campos. Se você que é da cidade acha que a tecnologia vai chegar primeiro na sua televisão, no seu celular, primeiro a tecnologia chega no campo, e às vezes nem é no maquinário, é na genética da semente, na resistência de seca, de erva, de doenças. Então esse número mostra pra gente como a tecnologia tem avançado nos campos, porque os Estados Unidos estão avançando muito rápido no plantio desse ano. Bom, a gente teve um dia histórico para Chicago hoje, soja subiu, voltou acima dos 12, o milho subiu mais de 4% para alguns contratos. O que aconteceu é que todo mundo esperava na semana passada que o encontro do Trump com Xi Jinping anunciasse um novo acordo de compras agrícolas dos Estados Unidos. Esse anúncio não veio até sexta-feira, Chicago caiu na quinta e na sexta. Mas no domingo, ninguém esperava por isso, veio um novo acordo da China comprando mais produtos dos Estados Unidos. Para a gente entender como é que foi esse acordo, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo para entender como que isso se construiu. A gente teve, no dia 1º de fevereiro de 2025, o tarifaço do Trump, e ali Chicago estava na casa de 10,45. O Trump começou uma guerra comercial contra o mundo inteiro. No dia 4 de maio, a China retalhou e tarifou os produtos americanos. Chicago foi para $10 o bushel. Só que no dia 30 de outubro de 2025, Trump e Xi Jinping se encontraram numa reunião na Malásia
E aí houveram dois acordos da China com os Estados Unidos. Da China comprar 12 milhões de toneladas dos Estados Unidos nessa temporada em 2026 e firmaram também um acordo da China comprar 25 milhões de toneladas em 2026, 27 e 28. Chicago saiu de 10 para quase 11 nesse dia. Depois disso, Chicago continuou subindo, chegou perto dos 12. Só que a China não estava comprando. Chegou a um tempo ali, peraí, tem a promessa, tem um acordo, mas a China não está comprando. E Chicago voltou a cair. Nessa queda de Chicago, apareceu uma promessa do Trump de que a China iria comprar mais 8 milhões de toneladas dos Estados Unidos no dia 4 de fevereiro. E aí isso foi só promessa do Trump, isso não se concretizou. A China não fez esse acordo. Por isso que a gente viu na semana passada, na quinta, na sexta-feira, Chicago despencando. Porque o Trump havia feito essa promessa que a China, além dos 12 milhões de toneladas, além dos 25 milhões de toneladas, ia fazer mais um acordo de comprar pelo menos mais 8 milhões de toneladas nessa temporada. E a China não fez isso. E aí Chicago despencou, derreteu. Só que no domingo, no dia 17, veio o anúncio tão esperado. A China se comprometendo a comprar mais 17 bilhões de dólares adicionais em produtos americanos. O que é isso? Vou explicar para você. A gente tem um acordo das 25 milhões de toneladas, da China comprar todo ano, 2026 comprar pelo menos 25 milhões de toneladas dos Estados Unidos, 2027, 2028, e agora eles fecharam um acordo de 17 bilhões de dólares. Um é em tonelada, o outro é em dólares. Então vamos fazer as contas. 25 milhões de toneladas vai dar aproximadamente entre 10 a 12 bilhões de dólares. O acordo agora foi, além desses 25 milhões de toneladas, ou seja, além desses 10 a 12 bilhões de dólares, comprar mais 17 bilhões de dólares. Então, o acordo para produtos agrícolas, de uma forma geral, ficam entre 27 a 29 bilhões de dólares, entendeu? Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente responde para você. O acordo é comprar entre 10 a 12 bilhões de dólares de soja e mais 17 bilhões de dólares em produtos agrícolas. Pode ser soja, pode ser milho, sorgo, DDG. Só que quando a gente olha aqui, não estou conseguindo passar a minha tela, deixa eu ver se eu consigo passar. Quando a gente olha para os produtos que a China compra dos Estados Unidos, tem ano que passa de 17 bilhões de dólares. Tem ano que não. Quando a gente olha aí, por exemplo, em 2024, a soja foi 17 bilhões de dólares. Foi 13 bilhões de dólares. Os outros produtos agrícolas não chegaram a isso. Então, garante mais ou menos ser um cenário parecido com o que foi em 2022, um pouquinho parecido com o que foi em 2023. Então, sem sombra de dúvida, é um adicional da demanda americana. Os Estados Unidos vai garantir que a China continue comprando os seus produtos. Esse número que você está vendo na tela são vendas só para a China. Laranjado, outros produtos agrícolas, em verde, somente a soja, e você soma tudo, dá o que a China compra entre produtos agrícolas dos Estados Unidos. A gente não tem tempo aqui para discutir isso com profundidade, por isso que eu estou mostrando para você a tela. Qualquer dúvida, olha os números, e se ficar ainda alguma confusão, manda para a gente aqui nos comentários. Dificilmente a China vai comprar soja dos Estados Unidos a partir de agora. Provavelmente a China volta a comprar soja dos Estados Unidos só depois de outubro. Como você está vendo aí na tela, qual que é o costume da China embarcar soja dos Estados Unidos? De abril até setembro os volumes caem, porque a China está embarcando do Brasil. E esse ano a China já comprou muita soja. Então esse acordo, provavelmente, ele vai começar a ganhar tração, ganhar força só a partir de outubro. Por isso essa alta de Chicago agora, ela foi exagerada, sobretudo quando a gente olha para o contrato julho até setembro. Não deveria estar subindo o contrato julho a setembro. Provavelmente eles podem ter uma correção, mas contrato de outubro para frente, aí sim tem todo sentido a soja subir. Vou fazer uma pausa aqui para te pedir para deixar sua curtida, seu comentário, compartilhar e seguir a Royal.
Você está vendo que o assunto hoje é mais técnico e é difícil trazer esses assuntos técnicos aqui porque a gente não tem muito tempo. A gente aborda ele com mais facilidade em palestras. Se ficar alguma dúvida, alguma sugestão, deixa nos comentários, mas por favor, deixa a sua curtida porque vai ajudar muito aqui o nosso trabalho. Além dessa tratativa de soja e produtos agrícolas na reunião Trump-Xi Jinping, teve uma outra situação que veio à tona. Foi discutido a situação China e Taiwan. Os Estados Unidos se opõem à China a capturar Taiwan, a fazer qualquer investida contra Taiwan, e a China diz que vai absolver Taiwan, vai dominar Taiwan até 2028. O que isso implica para o mercado? Você está vendo aí o tamanho da China, o tamanhozinho de Taiwan. Parece que Taiwan não representa nada, né? Geograficamente, no tamanho pode ser até pequena. Mas nesse estreito aí, ó, nessa passagem entre China e Taiwan, 90% dos containers do mundo passam por ali. Quer outro ponto mais importante ainda? 60%, mais de 60% de todos os chips, de todos os semicondutores, que vai em celular, que vai em carro, que vai em maquinário, passam por Taiwan. Mais de 90% dos chips avançados que vão em carros elétricos, inteligência artificial, são feitos em Taiwan. E foi um assunto de discussão do Trump com Xi Jinping. O encontro entre China e Estados Unidos discutiram vários assuntos, entre eles China e Taiwan. Você acha que foi à toa? Se não fosse um assunto que tá para chamar atenção, tá para estourar, Estados Unidos e China iriam discutir? Pois foi discutido. Isso aqui fica no nosso radar. Outro ponto são as eleições, um dos fatores de queda para o dólar. Nós tivemos no Polymarket, que é as casas de aposta, o mercado onde realmente o mercado impacta para o câmbio, uma atualização das chances de vitória. Desde a delação de desde o vazamento dos áudios de Daniel Vorcaro e Flávio Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro caiu para o segundo lugar. Ele sempre estava vindo em primeiro. No início, não. No início, o Lula estava na frente e o Flávio Bolsonaro em segundo. Depois, o tempo foi passando, as pesquisas foram avançando, foi mostrando Flávio Bolsonaro com mais chances de vitória contra o Lula. O que aconteceu é que na semana passada, depois dessas divulgações e do Flávio tentar se explicar e confundir ainda mais o eleitorado, o Eduardo Bolsonaro soltar um vídeo muito confuso, não ficou claro se o dinheiro que o Daniel Vorcaro ia para o filme, se não ia para o filme, Flávio Bolsonaro foi para menos de 30% de chances de vitória. E aí o dólar subiu. Acontece que hoje o mercado parece que foi aceitando ali as suas explicações e ele voltou para cima de 30% de chances de vitória. O ponto é esse, sempre que o Flávio Bolsonaro ficar com chances de não ganhar, o dólar sobe. Quando as chances dele ganhar melhorar, o dólar cai. E é o que nós vimos acontecer hoje. Bom, tive que passar rapidinho aqui, porque foi muita coisa que aconteceu, foi um radar mais técnico, mas eu quero contar com a sua ajuda. Agora, se você quer uma consultoria mais personalizada, a gente bater papo todo dia, olhar aí para a sua situação de comercialização, royalrural.com.br, ali você vai ter uma consultoria personalizada de acordo com o seu negócio. Entre em contato com a gente, manda uma mensagem, 15 dias de graça para você fazer a demonstração e ver se faz sentido para você. Até quinta-feira no Radar Mundo. Até mais.